Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12, é uma alegria ter cada um dos irmãos mais uma vez conosco, participando. Também é uma alegria poder receber alguns professores que estão desde o início conosco. Já estamos na lição 12, quase finalizando, falta a lição 13 ainda. Mas, mais uma vez, recebendo aqui no estúdio ADCast, pastor Ebenezer Pereira. Paz do Senhor, pastor. Pastor Neusley, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui mais uma vez, já chegando ao final desse trimestre. É um prazer, muito obrigado pelo convite, e hoje é um dia especial para mim e para todos nós aqui, não é isso? Amém. Pastor Benê fala da satisfação e da alegria, porque hoje também está conosco, e para nós é uma alegria, todo o campo de Piracicaba, poder receber o pastor Paulo Chachata, pastor Paulo que é missionário ali em Moçambique, ali na capital de Maputo. E é uma alegria poder receber o pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a alegria toda minha de poder estar aqui. É um privilégio tão grande, é uma honra, na verdade, e louvo a Deus por este grande privilégio que o Senhor nos deu. Amém, pastor Paulo. O pastor Benê diz da alegria, né? Porque foi um jovem que foi discipulado pelo pastor Benê. Isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer desta lição. Então você que está nos assistindo, não perca essa edição de hoje, é uma edição especial. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através da palavra e através dos testemunhos que serão mencionados aqui através do trabalho missionário, que é justamente o tema da lição 12, da lição de hoje, que vai tratar sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, e a palavra-chave é a palavra missão. A verdade prática da nossa lição diz assim: faz parte da missão da Igreja a evangelização de povos não alcançados. Textual da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 20, que diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30. Nós não vamos fazer a leitura para ganhar tempo, mas você que está em casa assistindo, você pega a Bíblia aí e faça a leitura desses capítulos, que é de suma importância para o entendimento da lição de hoje. Amém? Nós já vamos aqui para os objetivos da nossa aula de hoje. Objetivos da lição é destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. 2. Enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. 3. Valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Já entrando aqui para a introdução da nossa lição de hoje, começa a introdução com uma pergunta, né? Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano? Então é importante o professor que está nos acompanhando, o aluno que está nos acompanhando, ele ter conhecimento dessa questão cultural, né, e geográfica, desse contexto desta cidade, que era a Antioquia da Síria. Existia, se não me falha a memória, mais uma Antioquia, mas essa era a Antioquia da Síria, e ela fazia parte ali do Império Romano, era a terceira maior cidade do Império Romano, era uma cidade portuária, uma localização estratégica,
havia um comércio com o Oriente, por ela estar ali localizada próximo ao Mar Mediterrâneo. Então era uma cidade muito estratégica, tanto para comércio quanto para aqueles que vinham de navegações de outros países para chegar até ali. Tanto é que na dispersão que nós vamos falar aqui do povo, com a perseguição que veio sobre Estevão, nós já passamos essa lição, lá do capítulo 7, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Com essa perseguição, o povo começou a se dispersar, e dispersando, uma das cidades que mais recebeu cristãos, que depois nós vamos falar esse contexto também, foi a Antioquia da Síria, justamente por essa questão dessa localização estratégica desta cidade. Entrando aqui no primeiro tópico, uma igreja com consciência missionária. E aí o subtítulo, o Evangelho para além da fronteira de Israel. Como eu já disse aqui, Lucas ele abre essa seção, que é a do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, fazendo justamente um paralelo com o capítulo 8 também, narrando aí o início da perseguição do povo, e esse povo sendo disperso, alguns para Samaria, outros para Chipre, outros para a Síria, outros para Antioquia, que foram justamente esses cristãos que começaram a propagar. Nós já estudamos a lição quando se tratou de Estevão, e aí desse benefício da perseguição, podemos dizer assim, né? Porque o povo estava acomodado, só pregando entre eles, mas daí vem a perseguição e faz a dispersão do povo cristão para que o evangelho fosse a outras pessoas, como já havia sido anunciado lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Justamente Atos capítulo 1, versículo 8, quando já havia que eles seriam cheios, receberiam o poder para que fossem pregar a todos os povos, tanto em Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Mas o povo estava até então acomodado. Mas daí vem a perseguição e aí o povo começa a se dispersar para que o evangelho fosse pregado. Fazendo aqui então esse apanhado geral a respeito dessa questão cultural e geográfica, nós já falamos aí então a introdução e o primeiro subtópico. Eu vou passar agora ao pastor Benê, ele vai falar sobre o segundo tópico dessa lição, que vai tratar sobre cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. E aí o pastor Benê, ele tem toda a liberdade aí, ele que foi missionário durante quase 8, 9 anos ali em Moçambique, e ele tem muito que compartilhar conosco durante essa programação, e junto com o pastor Paulo, que foi um daqueles que o pastor Benê discipulou ali, e eu tenho certeza que será bênção para os irmãos que estão nos assistindo. Pastor Benê. Pastor Neusley, como o senhor bem mencionou no começo, é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com o pastor Paulo. E, pastor, o senhor é muito organizado, o seu cenário é muito bonito, mas eu vou colocar algo para enfeitar mais ainda o seu cenário. Pronto. É a bandeira de Moçambique. Agora Cadê, ficou Nicolas? chique. Aí, ó. É a bandeira da nação moçambicana. Ela é uma bandeira que tem alguns significados, e aqui onde nós estamos, a nossa missão aqui está. Uma curiosidade, é a única bandeira do mundo que tem uma arma de fogo, uma AK-47. Nenhuma bandeira do mundo tem isso aqui. Então, para saber mesmo que é um país onde eles conseguiram a independência deles através de muita luta e com armas de fogo, muito sangue moçambicano foi derramado para que eles fossem independentes de Portugal. Mas
não entrando no campo da política, porque sabemos que aqui tem muita coisa que envolve aqui, não é, pastor Paulo? Politicamente falando, muitos cristãos, pastor Neusley, foram expulsos desse país em 1975, 76, quando foi implantado esse governo e mudou o símbolo da bandeira. E ali muitos cristãos foram expulsos de Moçambique. Padres, missionários foram expulsos por causa do regime comunista que foi instalado ali. Mas graças a Deus as portas do evangelho novamente se abriu e por isso nós temos hoje a tranquilidade de poder entrar no país de Moçambique, que falamos, acho que na outra lição, que é o 30º país mais perigoso para crente viver. Mas louvado seja Deus que tem um crente vivo aqui, ó, o pastor Paulo, que está lá levando Glória o evangelho para os seus compatriotas. Pastor Neusley, segundo a nossa lição, que fala que os cristãos são dispersos, mas conscientes de sua missão, que é o subtítulo aqui, ele trata de Atos 11, 19 e 20. Eles tinham consciência, sim, de fazer a sua missão. É uma realidade. E eles estavam fazendo isso. Como o senhor já mencionou, eles estavam indo por outras terras, além fronteira, já estava saindo de Israel. Mas é bom lembrar também que eles estavam indo compulsoriamente. Eles estavam indo ali porque estavam sendo perseguidos. Eles não estavam indo por livre e espontânea vontade. Não estavam cumprindo o ID de Jesus por obediência, mas eles estavam indo porque havia tido uma grande perseguição em Jerusalém. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, já tinha tido uma primeira morte ali, né? O Estevão já tinha sido martirizado. Os apóstolos presos. Então, só depois desses episódios de perseguição é que eles, então, fogem. Então, eles estão fugindo. Deus prepara essa situação e eles estão fugindo. E a lição diz que eles estavam falando, sim, o evangelho. Por onde eles iam, eles estavam anunciando o evangelho de Jesus. Porém, é bom nós lembrarmos e destacar, a Bíblia nos diz também que eles estavam indo levando o evangelho, mas não era para todos os povos, era para outra nação, mas não para todos os povos. Então, isso nos deixa até entristecidos, porque isso não é um bom exemplo da igreja primitiva. A Bíblia diz no versículo 19 que eles foram dispersos pelas perseguições e sucedeu que por causa da morte de Estevão caminhavam até a Fenícia. Mas eles pregavam apenas para os judeus. Eles não pregavam para os outros povos. Eles estavam buscando judeus para falar sobre Jesus. Veja bem, isso tem acontecido talvez nos dias de hoje também, quando nós vemos muitos missionários que saem do Brasil e vão pregar o evangelho em outras nações. Eles devem pregar para outras pessoas? Sim, para os seus compatriotas que foram trabalhar em outras nações, claro. Mas não pode chamar isso de missão transcultural. Pode até chamar de missão evangelizadora, mas de transcultural não, porque a missão transcultural tem a ver com outros povos, com outras etnias. Então, louvamos a Deus pelos nossos missionários que saem do nosso Brasil, pastor Paulo, que saem daqui para pregar o evangelho para outros brasileiros que estão em outras nações. Glórias a Deus, eles estão atendendo, eles estão ajudando os brasileiros que estão em outros países e precisam sim ser amparados ali. Porém, não pode ser chamado isso de missão transcultural. Isso aconteceu com os irmãos da igreja primitiva, que saíram e parece que eles tinham um problema muito grave, né? Como Pedro também tinha. Pedro não gostava de pregar o evangelho para os gentios. Isso é bem esclarecido na Bíblia. E esses crentes da igreja primitiva também não gostavam de pregar o evangelho para outros povos também. Certamente eles tinham a síndrome de Jonas, né? De não querer levar o amor de Deus para outros povos, somente para eles ali, apenas para eles. Mas nós louvamos a Deus, porque, por exemplo, em nossa igreja, o nosso pastor Irineu, o pastor presidente, ele foi para um povo que ele nem conhecia. Então saímos de Jerusalém, que é a nossa cidade, mas não fomos para outro país, para além fronteira, para pregar apenas para brasileiros. Não, fomos pregar para outros povos mesmos, para outras etnias. A missão transcultural é isso. A igreja primitiva, apesar de estar saindo das suas fronteiras,
não estava cumprindo o ide de Jesus, que era para todas as nações. Jesus disse que o evangelho era para todas as nações, o evangelho é para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É para todos, não é apenas para um povo específico, mas é para todas as nações. E louvamos a Deus que isso está em nossa igreja, tocou em nosso coração, em nosso pastor presidente, e temos aqui hoje, por exemplo, um rapaz aqui, um pastor de uma outra etnia, um outro povo, que foi alcançado pelo poder do evangelho também. Amém. Corroborando aí com o que o pastor Bené disse, né, no texto áureo é mencionado aqui, né, o Atos capítulo 11, versículo 19, o finalzinho, ou então, lendo inteiro aqui, diz assim: os que foram dispersados pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então é um erro grave da igreja primitiva. E a gravíssimo. Bíblia não esconde erro de ninguém, né? Não. Então é um erro grave. Então, aqui na nossa lição, o pastor Neusley diz que eles estavam dispersados, mas conscientes da missão. Tudo bem, mas não da missão transcultural. Não. E também dispersados, conscientes da missão, mas não eram voluntários. Não eram voluntários. Era uma missão meio que obrigatória. Compulsória mesmo. Compulsória. Então eles não queriam fazer o ID, porque estavam sendo perseguidos. Estava acomodado, né? Ou ficava ali e ia morrer. Então vamos sair. Enquanto vamos anunciando. Mas só para um povo. E eu não sei se a minha interpretação ela está equivocada, mas o versículo 20 diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene. No primeiro 19 aqui, no versículo 19, diz que o povo saiu lá da perseguição por conta da morte de Estevão, né, e caminharam até a Fenícia e Chipre. Depois diz que havia uns de Chipre. E aí diz assim: os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, estes irmãos, que eu acho que já eram convertidos pela pregação dos que já haviam saído e falava só a judeus, aí esses tiveram coragem de anunciar aos demais também. Então eu acho que foi assim, a pregação ela começou a ser difundida, e aí um prega para o outro, que prega para o outro, e aí até que chegou um que teve coragem: não, eu vou pregar para os gregos também. Em tudo Deus tem seus planos, ele é glorificado em tudo. Quando a gente fala que a igreja, nós estamos aqui comentando que a igreja tinha um certo problema, mas Deus tira proveito de tudo. Não tem, o problema é que eles entendiam a missão, mas não cumpriam na totalidade. Mas aqueles que recebiam continuavam espalhando. E no subtópico 3 aqui, esse problema termina, né? Acaba. O problema de levar o evangelho apenas para uma etnia termina-se aqui. Porque esses irmãos, e inclusive o pastor Neusley, esses irmãos eram africanos, hein? Cirene e Chipre, os irmãos de Chipre eram africanos. Então é eles que vão levar a mensagem para os povos. Que bênção. É um irmão seu, Paulo. Aproveitando então que era os conterrâneos do irmão Paulo, o irmão Paulo já vai fazer o comentário aí do terceiro subtópico. Nós vamos juntos aí. Aonde diz: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Pastor Paulo. Bem, eu sou grato por este privilégio de estar diante dos homens de Deus, cheio de graça da parte do Senhor, e estar ao lado do nosso mentor, né? O pastor Ebenezer, o nosso professor lá. Entrando exatamente nesse contexto do número 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Aqui eu fui percebendo, ao longo da minha leitura, do meu estudo, que esses irmãos que ouviram falar desta mesma palavra, né, os irmãos africanos, que aqui foi mencionado, eles não se deixaram levar. Eles se comprometeram com este mesmo evangelho e Deus os capacitou nesta mesma senda, e eles não se limitaram, como temos visto em diversas
em diversas partes do nosso Moçambique, né, que muitas das vezes as pessoas vêm lá, mas tem uma certa limitação, né? A Bíblia vai falando que para Deus não há acepção de pessoas, mas lá é diferente. O povo é mais seletivo, faz acepção de pessoas. E em algum momento há uma certa não cumprimento eficaz da palavra do nosso Senhor Jesus. Por isso, em algum momento, depois deles serem cheios do Espírito Santo, e eles foram difundir para além dos irmãos que estavam em Antioquia. Eles vão para além disso e vão falando, como por exemplo, nós também tivemos esse privilégio que o nosso pastor Irineu, para além dele falar da palavra de Deus para os brasileiros, ele passou a sua cultura para uma outra cultura, que é bem difícil, pastor Neves. É bem difícil. E chegou lá e falou de Deus para a nossa vida. Este tema, pastor Nelson, é como se fosse a realidade que Deus foi transformando a nossa vida, o nosso país de Moçambique. Porque o pastor chega e ele traz a palavra em torno da nossa vida e nós ouvimos essa palavra eficaz. E depois de termos ouvido essa palavra, né, éramos jovens, ainda somos jovens, e nos comprometemos com essa palavra. E quando nos comprometemos com a palavra, o Senhor ele nos capacita para a sua grande obra. E quando nos capacita, nada mais nos para. Temos que fazer difusão da palavra, independentemente da cultura, porque Moçambique tem diversas culturas, né? E não só tem diversas tribos. E eu tenho que passar de uma tribo para uma outra tribo. Não querendo parecer ao Jonas, né? Que ele preferia falar apenas na sua própria tribo. Não queria ir falar do amor de Jesus para os nenivitas. Mas nós compreendemos essa palavra e não só de entender, nós colocamos o desejo de falar de Jesus em nosso coração para podermos também falar para além da nossa cultura. Como o texto abaixo ele vai falando no capítulo 11 de Atos, versículo 10, né? Que no versículo 20, né? Eu vou fazer uma leitura. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E nesse grande número, eu creio que eu estava lá também, quando o pastor Irineu trouxe a palavra e nos convertemos, graças a Deus, e aquela palavra não ficou presa e até hoje ela é difundida, porque o Espírito Santo de Deus, ele capacita, ele vai para quem é comprometido com o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Pastor Benê e o pastor Paulo, né? A gente finalizando esse primeiro tópico da lição, que trata sobre uma igreja com consciência missionária, eu sei que os irmãos que estão nos assistindo, às vezes têm muitas dúvidas e às vezes querem fazer perguntas a respeito do campo missionário, justamente de alguns pontos que vocês colocaram aqui nesses tópicos. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para perguntar, né, para vocês. O pastor Paulo disse, né, que o pastor Benê foi o pastor que o discipulou. Nós vamos falar isso justamente, eu acho que é no terceiro tópico, né, que a gente fala sobre o discipulado. O pastor Paulo ele fez menção também da questão tribal que existe, né, que são diversas tribos, diversos dialetos. E a primeira pergunta, né, que nós estamos falando aqui, que o evangelho foi dispersado e um começou a falar para outro e esse evangelho foi difundindo cada vez mais. O pastor Irineu ele chega ali em Moçambique através de uma missão revelada por Deus a ele, e ele vai para essa missão sem conhecer ninguém ali na África, e Deus vai trilhando os caminhos dele, que é um testemunho lindo, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele a respeito disso. Depois vai o primeiro casal, o pastor João e a irmã Beth, missionária Sim. Beth. Depois vai o pastor Benê, missionária Jéssica. Também Miranda. o pastor Miranda e a irmã Ivanir, né? Eles chegam lá e o evangelho começa.
Hoje, pastor Benê, o pastor Paulo ele foi discipulado, o pastor que esteve aqui anteriormente, Pastor Celso. pastor Celso também foi discipulado pelo pastor Benê. E hoje eles que discipulam outros? É isso mesmo. É bem por aí. O evangelho tem esse poder, né? De fazer a pessoa que recebe não ficar só para si próprio, mas passar. Nosso pastor é um grande líder e faz muitos discípulos ao longo da sua vida, e das quais eu tenho o privilégio de ser um deles também. Quando o pastor Neusley, o pastor Paulo estava falando sobre esse tópico anterior aqui, pastor, veja bem, quando o nosso pastor presidente chega ali, pastor Irineu chega em Moçambique, não quer dizer que não havia o evangelho em Moçambique, não quer dizer que não havia igrejas. Não, o evangelho está lá há muito tempo. Sempre houve igrejas em Moçambique, sempre houve missões em Moçambique. Nós não fomos e não somos os primeiros a chegar naquele país. De maneira alguma, tem missionários lá há muito tempo, muitos anos, décadas que ali estão. A diferença é o comprometimento que o nosso pastor teve com o evangelho verdadeiro, puro e genuíno. Que aí está a grande diferença entre a nossa missão e talvez as outras missões também. Nós não estamos aqui para criticá-lo de maneira nenhuma, importa que o evangelho seja pregado, diz Paulo, não importa como, importa que ele seja difundido. Mas nós não tivemos ali, por exemplo, um centro teológico para eles. Gostaríamos de ter e talvez teremos no futuro, mas não tivemos. Algumas missões têm centros internatos, não é isso, pastor Paulo? Alguns irmãos de igrejas tradicionais têm isso, nós não temos. Então, esse jovem leigo que recebeu o evangelho de Jesus, ele não conseguia ficar com o evangelho só para ele. Então, sem muita experiência, sem muito conhecimento até mesmo bíblico, mas cheio do Espírito Santo, que era o suficiente para aquele momento, eles conseguiam levar o evangelho para o seu povo, para outras tribos até. Então, isso é muito importante. A questão das tribos, pastor Neusley, é algo dificílimo, porque cada tribo é uma tribo. Tem os seus costumes diferentes. Por exemplo, o pastor Paulo, apesar de ser um moçambicano, ele tem diferenças culturais com o povo que ele está hoje, por exemplo. Porque ele é macena, ele é do centro do país, e ele pastoreia uma linda igreja, a primeira base missionária nossa, que é em Maputo. Uma igreja maravilhosa, mas ali são os maxanganas. Já tem costumes diferentes. Então, em relação à família, em relação ao casamento, em relação até à liturgia de culto, já há algumas diferenças, não é a mesma coisa, idêntica, igual. Mas o poder do evangelho, ele rompe as diferenças transculturais, as diferenças de etnia, porque o evangelho ele é único, ele une a todos. Então, existem igrejas em Moçambique, por exemplo, que são igrejas apenas de uma tribo. Então, tem igrejas que só entram ali pessoas de uma tribo só. Mas a nossa igreja não. A nossa igreja é para todos os povos, para todas as tribos. Pastor, eu ia até fazer essa pergunta. Quando o moçambicano, independente de qual tribo ele é, das diversas tribos, sim, né? Ele aceita a Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. E ele vai servir a Deus na nossa igreja. Essa questão de tribo, ela é desfeita. Lá não ali existe isso. ele é um irmão de todos. Igual o senhor fez menção, né? Do pastor Paulo, dele ser de uma tribo, onde ele está hoje, a cultura ali é de outra tribo. Sim. Mas a questão da nossa igreja ali já não existe mais isso daí. Não existe. Graças a Deus. Deus. Foi algo que teve que ser trabalhado? Como que foi, pastor Benê? O primeiro problema é o problema linguístico. Essas igrejas de tribo, eles só falam um dialeto, não é isso, pastor Paulo? Então, tem o seu dialeto, cada igreja tem o seu dialeto, o seu povo está ali. Então, o que nós fizemos? Já que estávamos numa cidade relativamente grande, vamos ao português, porque o português, que é a língua oficial do país, une todas as línguas, todas as tribos. Porque se nós fizéssemos um culto com uma pessoa traduzindo apenas para um dialeto, né, seria um problema. E os outros de outras tribos? Ficaria sem ouvir a palavra de Deus? Que se
por exemplo, se porventura chegasse na igreja. Então nós começamos pela questão do idioma. Vamos falar todos português aqui no púlpito. Temos em dialeto? Temos hinos, canções, dialetos? Temos, sem problema nenhum. Mas a mensagem pregada é em uma língua, porque é a língua oficial do país. Então não tem esse problema. Esse problema foi começando a ser quebrado. E orando, pedindo a Deus para que nos ajudasse a vencer o problema tribal do país. Então foi trabalhado sim, pastor Neusley. Amém. Bom, vamos entrar aqui no segundo tópico. E aí, nesse segundo tópico, a gente faz menção a outras perguntas aí também, que eu tenho certeza que é dúvida de muitos irmãos, mas eu tenho certeza que hoje nós vamos responder muitas destas dúvidas, que eu tenho certeza que vai ser bênção para os irmãos conhecer mais a cultura da nossa missão, né, que nós temos. Amém. Vamos lá. Segundo tópico da lição vai tratar sobre uma igreja com visão transcultural, justamente o que nós estamos fazendo menção agora, né? O primeiro tópico aqui vai falar sobre a cultura grega, ou seja, né, a cultura helênica. E aqui nesse primeiro tópico, em Atos capítulo 11, versículo 20, né, que faz menção aí os que falavam ou que tinha fala grega, é muito importante nós sabermos sobre isso, porque de acordo com estudiosos, ele explica que este foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Olha aí, ó. Olha. E que adoravam outros deuses e que não seguia o judaísmo. Porque apesar de existirem pessoas gregas e de outras etnias, tinha muitos deles que, mesmo sendo grego ou de outras etnias, seguia o judaísmo, né? Mas esses aqui que faz menção, eles seguiam outros deuses e também eles não seguiam o judaísmo, né? Então isso mostra que a igreja começou a levar esta mensagem de Jesus além fronteira, Palestina. Inclusive essa Palestina é aquela que está ali próximo, né? Da África ali, por isso a menção, né, sobre esses irmãos aí africanos que foram os que mais levaram aí, né, essa mensagem do evangelho. Então essa cultura grega começa aqui nesse capítulo 11, onde Lucas abre essa sessão para começar a fazer esta menção da pregação transcultural. Nós precisamos fazer bem menção a esse ponto aqui, né? Não era... Eles queriam continuar a missão cultural mesmo. Cultural. Né? Mas daí o projeto de Deus era, não, a missão é transcultural. Vocês vão falar para outros povos também. Pastor Benê. Pastor, só a título de informação, o pastor pegou nesse ponto mais uma vez, falando da missão cultural. Veja, o que acontece até chegar a esse momento. Quantos episódios aconteceram? Eu até anotei alguns deles aqui, até que eles pudessem sair obrigatoriamente de Jerusalém. Olha só, eles já haviam escolhido o sucessor de Judas, muitos episódios. Eles já haviam sido cheios do Espírito Santo no dia do Pentecoste, ou seja, poder de Deus para anunciar o Evangelho. Naquele episódio, alguns que estavam ali receberam a mensagem, porque eles falavam na língua dos que estavam visitando Jerusalém. Pedro prega a palavra com ousadia. 3.000 novos convertidos são batizados em um único dia. Está em Atos 2,41. Essa igreja é uma igreja exemplar, porque ela permanecia na comunhão, na obediência à palavra dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. O primeiro milagre acontece, que é a cura do coxo. Pedro prega outra vez e ganha mais milhares de almas para Jesus. Pedro e João são presos. A igreja ora, estremece o lugar onde eles estavam. Olha quantos episódios acontecem. Vamos pular alguns aqui. Por causa da mentira, Ananias e Safira morrem.
Mais uma vez os apóstolos são presos, e aí por aí vai. O anjo do Senhor abriu a prisão, a separação dos diáconos acontece. Olha quanta coisa acontece, a igreja ali, parada. Parada. Muita coisa acontecendo na igreja parada, né? Muitas atividades na igreja parada. Milagres, inclusive, acontecendo. E a igreja parada, ali em Jerusalém. Estevão é preso, Estevão é assassinado publicamente, e ali começa a dispersão. Eles começam a fugir a partir daqui. Saulo começa a perseguir a igreja, Filipe prega a palavra em Samaria, Paulo se converte e a igreja parada. Paulo começa a ameaçar os irmãos e a igreja continua parada. Paulo, na verdade, é ameaçado de morte e a igreja parada. Paulo se torna o maior pregador do evangelho e a igreja parada. A igreja tinha paz e crescia. A Bíblia fala em Atos 9:30, que a igreja crescia e todos amavam a igreja estava em franco crescimento. Pedro cura Enéas, que estava em coma por alguns anos. Pedro ressuscita Dorcas e a igreja parada. Veja bem, quanta coisa pode acontecer na igreja e nós ficamos parados. Olha, Deus está abençoando, quantos milagres acontecendo, estamos crescendo, muitas almas sendo salvas e a igreja parada sem cumprir o ide do Senhor Jesus. E aí, então Pedro, no capítulo 10 de Atos, versículo 9, Pedro tem uma visão, é um alerta às missões já. Pedro tem uma visão, e a visão todos sabem que que Deus purificou. Pedro não poderia negar que Deus purificou, porque havia uma chamada para ele e até Cornélio, que não era um judeu. Que Pedro era um dos mais resistentes, Meu Deus, muito a resistente. essa questão da missão transcultural. Ele era um dos piores, né? E até teve um probleminha ali com o apóstolo Paulo. Paulo fala sobre esse problema também que Pedro apresentava. O Espírito Santo desce sobre os gentios. E a igreja parada, ainda em Jerusalém. Pedro é questionado sobre a pregação aos gentios. Os irmãos vão perguntar para ele, em Atos 11, versículo 2, viu, o que está acontecendo? Você está falando com os gentios? Está pregando para ele? Então, é uma igreja que vivia, infelizmente, pensando apenas neles, né? Na etnia deles. Então, infelizmente, pastor Neusley, que tristeza, né? Quando uma igreja não pensa em missões, faz muito pensando só neles, enquanto almas estão lá fora que poderiam experimentar o mesmo poder de Deus, a salvação, a regeneração, os benefícios da salvação em geral, e a igreja se nega em fazer tudo isso. Então veja quanta coisa, pastor Neusley, aconteceu até que a igreja tomasse então esse rumo de se tornar, pelos irmãos africanos, até uma igreja transcultural. Então, contextualizando a mensagem, está no tópico 2 já, pastor Neusley? Tópico 2. Contextualizando a mensagem. Os sábios missionários, eles não podem perder o foco do evangelho. Então, na nossa lição está falando, o comentarista muito bem falou sobre isso, sobre a adaptação da mensagem. Mas não significa amputar as verdades do evangelho. Então, que é um perigo muito grande. Tem muito missionário que vai fazer missão e acaba sendo evangelizado ao contrário. Né? Eles ficam piores do que os nativos. Né? Ele vai levar as boas novas e ao chegar lá, em vez de trazer transformação, ele é transformado. E é um grande problema. Então, é preciso sim se adaptar à realidade do país onde você está indo pregar o evangelho. Eu passei por isso, eu convivia com eles. Então eu mergulhei no ambiente deles. Mas tudo aquilo que pudesse ferir a mensagem do evangelho, não, você tem que renegar isso daí. Tudo aquilo que fere os nossos princípios bíblicos tem que ser renegado. Mas nós precisamos entender a cultura, entender quais são os objetivos de vida daquelas pessoas, o que eles pensam sobre a fé. É preciso o missionário ter essa sensibilidade. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele analisou todo o contexto religioso de Atenas. Ele não chegou pregando, ele foi analisar primeiro. Viu que é um povo que tinha muita fé, inclusive tinha muitos deuses, e descobriu um altar lá do Deus desconhecido. Então olha que estratégia, que homem inteligente. Que eu vou pegar. É aqui que eu vou pregar. E eles vão acreditar no que eu vou falar, porque eles não conhecem esse Deus, é o Deus desconhecido. Então ele se aculturou de uma certa forma, entendeu o contexto daquele povo, de fé daquele povo, e ali naquele altar
ele pregou o evangelho. Então, o missionário ele não deve se aculturar, e sim evangelizar. Pastor Benê, só fazendo menção, o senhor fez uma lista aí excelente, né? Depois, se a gente puder, a gente até deixa disponível aos professores que estão nos assistindo. Eu creio que ajuda na elaboração da aula. Mas aí, ó, colocando tudo isso que você falou, segundo o capítulo 11, se nós tirarmos por base o que Lucas escreve, e é interessante que ele sempre coloca o nome de alguns governadores, e isso nos dá ideia de data, né? E ele coloca aqui que no capítulo 11, o versículo 28, ele diz: e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, né? Aconteceu a questão de uma profecia que Ágabo, que era um profeta, profetizou. Mas se a gente levar em consideração que Cláudio César governou de 41 a 54 depois de Cristo, a gente talvez traga um pouquinho antes disso aí, levou de 30 a 40 anos para que a igreja se despertasse desde lá da descida do Espírito Santo, talvez um pouquinho depois. Olha quanto... Que dado maravilhoso, né? Quanto tempo. E que triste, Que ao triste, mesmo tempo, né? Mas... Ou seja, pastor Neusley, quantas pessoas deixou de ouvir o evangelho de Jesus pela negligência dos nossos irmãos da igreja primitiva? Que Deus nos livre disso, né? Justamente. Pastor Paulo, aqui nós entendemos, o pastor Benê já fez a menção, né, do tópico, subtópico 2, que é a contextualização da mensagem, que vai falar justamente qual era esse evangelho. Eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, que é o subtópico 2 do tópico 2. E aí eu até anotei aqui que a pregação do evangelho, ela vinha trazendo a libertação justamente daquela cultura pagã que aquele povo vivia. Então o evangelho pregado por Cristo Jesus, ele vinha fazendo uma transformação. O senhor que não conhecia a Cristo, e aí de repente, através da mensagem do evangelho, ministrada lá, através da nossa igreja, o senhor vem para Jesus. É difícil hoje o senhor convivendo também com a mesma coisa, pregando o evangelho do Senhor Jesus, às pessoas ali de diversas tribos. É difícil para aquele povo deixar a cultura deles? Bem, falando de cultura, que em algum momento acaba se incorporando como uma tradição, que aqui lá se fala, em algum momento é difícil sim. É difícil por quê? Porque é um povo que já havia ouvido falar de Deus pelos europeus simplesmente, e aqueles europeus simplesmente falavam de Deus e não havia raiz, né, deste trabalho. E eles voltavam e daí o povo continuava a viver segundo aquela cultura que achavam que era algo benéfico, algo que na verdade que em algum momento era proveitoso para a sua vida. Então misturavam o cristianismo e a tradição. E isso praticamente era normal para eles, né? E em algum momento isso é difícil sim, até nos porque dedos. Aquilo entra dentro da cabeça, aquela mistura, e para tirar daí, porque virou uma bagunça ali na mente. É uma confusão bem grande. Por quê? Porque eles não tiveram, por exemplo, um discipulador, um mentor que esteve dando acompanhamento. Uma coisa é falar de Jesus, falar da palavra. Outra coisa é mostrar a palavra, né? O apóstolo Paulo diz que eu tenho que ser os meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não só queríamos ouvir falar, mas queríamos ver a maneira de viver do tal discipulador. E isso era fundamental para os moçambicanos, porque já haviam ouvido falar da palavra. Mas em algum momento quer ver se essa palavra que este homem traz é uma palavra eficaz, que muda, que transforma do jeito que ele fala ou não. Então isso é meio complexo, muito complexo. Até nos dias de hoje tem sido difícil para a compreensão desse povo. Mas quando há transformação, aí eles abandonam tudo. Jesus do céu, é uma maravilha. Uma maravilha, por quê?
O povo moçambicano é um povo muito apegado. Se ele se apega à tradição, se apega ao mesmo. Mas se se apegam a Deus, é uma maravilha. É um povo muito entregue a Deus, um povo super abençoado. Estou aqui, eu sou um camarada muito abençoado. Por quê? Porque eu aprendi, né? E o povo de Moçambique ora bastante, é dependente de Deus. E diversas vezes temos visto pessoas vindo de longe, vindo de lugares muito longínquos para poder vir buscar ao Senhor. E isso mostra a dependência de Deus. E não há muita justificação, é porque eu, é porque aquilo. Não. O povo mostra a dependência de Deus depois de ter ouvido falar desse Deus. Então, foi aquela chama que havia sido ilustrado, ensinado, discipulado, que não deixou com que aquela chama apagasse. Então, aí a grande necessidade, né, da missão não é falar do evangelho, é discipular e conviver, se misturar. E isso aí é transcultural, né? Não é apenas simplesmente falar que eu sou transcultural e não conviver, e não viver, e não mostrar essa transcultura. Então, é nesse mesmo sentido. Iniciando aqui o tópico 3, se a gente for perguntar aqui não acaba Não nunca, acaba né, nunca. pastor Bené? O evangelho, muito... ele é supracultural, né? Ele é além da cultura. Ele vai Eu acho que muito de repente além. a gente pode até depois gravar um episódio aí, né? Com o pastor Paulo também, Sim. o senhor, falando um pouco do testemunho, da cultura ali, para colocar de adendo aí a essa escola. Mas começando o terceiro tópico, eu quero conversar aqui com o pastor Paulo, né, que fala que uma igreja que forma discípulos. E eu me lembro que numa conversa nossa aqui no privado, o pastor Paulo ele disse que o pastor Benê ele pegava no pé, disse que era duro, Pegava. né? Pegava Ó, muito Paulo. no pé, era duro, Calma mas aí. que aquilo era necessário, né, pastor Paulo, para o crescimento. Lógico. Hoje eu digo que era necessário, mas anteriormente eu achava que ele era duro demais, né? Porque ele era muito exigente. Queria ver resultado do que ele passava para nós. Para mim era pesado, porque eu vivia numa vida outra. Estou sendo mostrado uma nova vida. Havia uma confusão grande. Mas hoje eu digo que valeu a pena. Foi algo que hoje me formou este homem que sou. Por quê? Porque houve alguém que tinha que fazer algo direito, algo que provinha de Deus, né? E hoje, o senhor como um pastor ali, em Moçambique, da nossa igreja, o senhor continua formando discípulos, obreiros. E o senhor pega pesado lá também, igual o pastor Benê? É a sua vez agora, é né? minha vez, né? É necessário, porque isto é bíblico. Não vem simplesmente do homem. Nós temos que fazer discípulo, né? E esses discípulos amanhã vão fazendo outros discípulos. E a igreja não vai permanecer anátema, a igreja vai crescer. Então é nesse mesmo sentido que eu tenho que discipular, falar e ensinar e demonstrar, né? O discipulado vai para além do simples pregação, do simples ensino, porque é a convivência, né? E isso é importante para a igreja na atualidade e para a missão no sentido geral. Viu, pastor Neusley? Desculpe Sim. atrapalhar aí. É verdade que para discipular, o amor que faz isso, né? Quando você ama, você cobra, você exige, você chama a atenção. É como fazer com o filho, né? O pai que ama corrige os filhos. Mas tudo que nós fazíamos era com muito amor também, né, Paulo? E também instruído pelo Espírito Santo também. Então, a nossa grande exigência com eles é para que eles fossem o que eles são hoje. Mas sim, é verdade mesmo. Se você quiser contar para o pastor em 2 minutos aí, como é que você ganhou sua primeira Bíblia de estudo? Conta, pastor Paulo. E aí? Eu conheço, mas os irmãos não sabem. Bem, o povo moçambicano é um povo carente, mas não valoriza o que recebe. Os europeus vinham com as Bíblias, vinham com algum material didático para o aprendizado, mas o povo rasgava, deixava na mão da Vendia. criança, vendia, não dava importância.
E aí, depois de eu sendo discipulado, eu percebi a importância da palavra. Eu tinha uma Bíblia bem caducada, uma Bíblia bem velha mesmo. E o pastor veio e disse, olha, se queres ganhar uma Bíblia dessa, tu tens que encher uma volta de 12 pilares, né? Tem que encher com concreto lá. Eu querendo eu estava doido por ganhar uma Bíblia. E o que eu fiz? Eu tinha que encher até num determinado período, de 8 da manhã até meio-dia. E eu tinha que encher aqueles todos os pilares para poder ganhar uma Bíblia, só para poder perceber o quão ele foi duro. E daí eu tive essa oportunidade e fiz aquele trabalho. Graças a Deus eu ganhei a minha primeira Bíblia, que até hoje, não sei há quantos anos agora, acho há uns 10 ou 13, 14 anos, eu tenho aquela Bíblia, porque eu dei valor, né, o material que eu recebi por sacrifício, porque se não fosse aquilo eu não saberia dar valor, não. Tá guardada lá, Tá Bíblia. guardada Fala, até isso aqui hoje. custou muito concreto. Só para poder acrescentar, pastor Nelson, mesmo os meus filhos, quando vão pegar aquela Bíblia, pai, quero Bíblia, quero ir para a igreja, eu não autorizo, não. Eu dou uma Bíblia, uma outra Bíblia, mas aquela não deixo. Aquela é a não. Bíblia do sacrifício. Né? O valor que a gente dá na palavra por conta do... Mas se não houver esse sacrifício, tu levas só simplesmente oferecido a Bíblia sem nenhum sacrifício, aí o povo despreza, faz e desfaz. Mas, pastor Paulo, o senhor falando isso, o senhor sabe que parece que essa cultura, rapaz, tá chegando no Brasil, pastor Benê. É verdade? Esses dias nós recolhemos aqui da igreja, eu acho que umas 50 Bíblias que o povo deixa na igreja, abandona ela e nunca mais quer saber dela. Tinha uma Bíblia de estudo, rapaz, novinha, linda. Tava aí, ficou meses e meses e o dono não veio atrás mais. Nós recolhemos, aproximadamente, o pastor Benê viu isso aí, quase 50 Bíblias tinha. Aí nós falamos assim, vamos doar essas Bíblias, já que a pessoa não dá valor, então vamos doar para quem dá valor. Pastor Shin, não é que isso aconteceu também conosco? Quando eu cheguei em Maputo, isso também tinha. E o que eu fiz? Eu falei bem para os irmãos, eu vou recolher todas as Bíblias e vou dar quem não tem, porque eu já sabia qual era o valor. Porque os irmãos tinham uma Bíblia em casa, uma Bíblia na igreja, e aí o assunto era este. Porque tinha pessoas com carência da palavra. E aí eu fui arrancando também, arranquei e fui dando o que foi a primeira experiência da dureza que eu aprendi. Eu também tinha que passar. E daí os irmãos ficaram mais percebidos e compreenderam o valor que tem a palavra de Deus. Amém. O tópico 3 aqui, ele vai tratar justamente sobre esse crescimento que se deu à igreja. E aí, os irmãos de Jerusalém, vendo esse crescimento, enviaram Barnabé. Barnabé, ele chega lá e ele vai ver aquele crescimento e ele fica espantado, fica feliz demais com esse crescimento. E aí, o que ele faz? Ele corre chamar Paulo, né? Para que Paulo ele venha discipular esses irmãos que estavam ali aceitando a Jesus e pregando o evangelho. E justamente Paulo ele fica ali, diz que aproximadamente 1 ano discipulando, ensinando esse povo qual a maneira correta, qual a forma da evangelização. E ele começa a fazer um trabalho lindo ali. Tanto Paulo como Barnabé. Eu creio que tinha alguns outros irmãos que auxiliavam nesse trabalho, porque a igreja estava crescendo demais. A gente já vê ali, numa única pregação, Pedro, 3.000 almas se convertem. Na outra, 5.000. Na outra, 5.000. Então, eu acredito que essas pessoas que saíram dali era muita gente. E aí, o evangelho estava espalhando muito, né? Então, mas um dos nomes que é dado ênfase é de Barnabé e de Paulo, que vem justamente para trazer essa instrução. Essa instrução que nós fizemos menção aqui, que continua até hoje, que deve continuar nas igrejas, que é a instrução do discipulado, do discípulo fazer discípulo, como o pastor Paulo fez menção. E eu tenho certeza que isso é um orgulho para o pastor Benê, né? Meu Deus. De olhar hoje para lá, né? O pastor Benê, já várias vezes eu perguntei para ele, pastor Benê, o senhor tem saudade, né?
Ele falou assim, eu nunca queria ter voltado embora. É Ele verdade. falou, hoje eu não posso mais voltar lá porque eu vou estragar eles lá. É exatamente isso. Mas ele falou assim, mas eu nunca queria ter vindo embora. Eu falei esses dias para minha esposa que eu tenho saudade de ter saudade. Quando eu estava lá, eu tinha saudade de algumas coisas aqui. E como que era bom ter saudade daqui? Porque ter saudade de lá machuca muito, né? Mas realmente é uma alegria muito grande em poder ver esses garotos que agora são homens, pai de família, cheio do Espírito Santo, levando o evangelho para aquele povo, onde eu não consegui ir, eles vão com mais facilidade do que eu, porque é o povo deles, são as tribos deles que eles conseguem alcançar. E louvamos a Deus por tudo isso, pastor Neusley. É importante também, nesse tópico que o senhor deu aqui, explanou, é que Barnabé foi humilde, né? De chamar o Paulo para poder ajudá-lo. Olha, eu percebi, vi como está aqui, está tudo bem, mas olha, precisa de um professor melhor. Você não vem? É o que falta muito, né? E eu acho que era também justamente mais a área de Paulo. Era a área de que Paulo é em Paulo si. E outra, era Exatamente. Paulo também que estava difundindo o evangelho aos gentios. Exatamente. Também. Então Paulo já conhecia um pouco da questão transcultural. De lidar com outro de povo, lidar né? com outro povo. Né? Tanto é que o senhor fez menção aí, né? Paulo já tinha brigado com Pedro. Paulo já estava pregando aos gentios também. Por amor aos gentios ele fazia Por isso. amor aos gentios, justamente. Paulo é o apóstolo dos gentios. Sim. Né? Então, Barnabé, justamente nessa Vendo essa humildade, situação. vendo essa situação, essa necessidade, ele fala, quem mais preparado do que Paulo para poder Ele ensinar poderia esse falar assim, foi eu que descobri, foi eu que fui enviado para cá, eu vou cuidar, porque é meu. Né? Justamente. Mas ele não tem esse pensamento, ele tem um pensamento de Cristo, né? Que amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, o Barnabé, ele diz, não, isso aqui é para Paulo, e chamou Paulo para instruir aqueles irmãos. E isso é muito bonito, porque o professor na sala de aula, ele pode também, né, pedir ajuda de alguns alunos que ali estão, que às vezes têm mais experiência do que ele, por que não pedir ajuda? Por que não compartilhar ali? Né? O pastor de uma congregação, ele sabendo que tem um mestre na sua igreja, por que não pedir ajuda? Né? Por que não pedir alguém para lhe ajudar? Não é porque Deus nos chamou para um determinado ministério, não quer dizer que nós somos melhor do que ninguém. E Barnabé entendeu isso. Né? Eu tenho o meu chamado, mas tem alguém aqui que Deus vai usar muito ele para poder ajudar esses irmãos que eu não vou dar conta de ajudar. E isso é muito bonito, a humildade do homem de Deus, em reconhecer que o outro pode ser melhor do que ele. Até a Bíblia mesmo nos diz, né, que nós devemos reconhecer os nossos irmãos uns melhores do que os outros. Uma instrução bíblica essa. Pastores, nosso tempo da escola dominical de hoje ele foi até um pouquinho mais estendido, né? Mas nós temos muito assunto ainda para tratar. Então eu já vou deixar o convite aqui para que nós possamos fazer um podcast só a respeito do trabalho de missão. Tem assunto sobre como que foi iniciada a escola dominical, Sim, muito importante. como que foi implantado o trabalho de oração, que era um trabalho que não havia tanta cultura, né? Algumas culturas que já existia lá, e aí a nossa igreja entrou e ela teve que trabalhar com aquelas culturas, que inclusive o pastor Paulo fez menção. Mas aí a gente faz só falando desses assuntos, e aí eu já deixo o convite Combinado. aos irmãos que estão aí para que possam participar. E aí, quando sair, a gente vai divulgar para todos vocês. Amém? Eu quero aqui abrir a oportunidade, pastor Paulo fazer os agradecimentos, depois também o pastor Benê. Bem, é muita coisa para agradecer, né? A priori, pelo privilégio de estar cá, né, em Brasil, e pelo nosso pastor Irineu, por ter nos dado essa oportunidade imensa de estar lá em Moçambique, confiando-nos este trabalho maravilhoso que ele nos deixou lá. E agradecer também aos missionários, a cada um que passou lá, porque é fundamental, porque foi um trabalho muito árduo que fizeram, né? Ao pastor já está da glória, João Pato, e a sua esposa Beth, pastor Mirandi,
E também ao pastor que conviveu bastante conosco e a sua esposa. Se ela estivesse aqui, já estaria lagrimando. Né? O nosso pastor Ebenezer e a nossa missionária Jéssica. Foi fundamental ele ter estado conosco. Por quê? Porque ele era jovem para jovem. E foi algo maravilhoso. E hoje eu digo maravilhoso, mas antes não. Então foi algo de Deus mesmo que tinha que ser. Agradecer também aos irmãos que nos acompanham, né? Aí do outro lado. E os irmãos que estão em Moçambique que vivem orando por mim. Pastor, nos represente bem. E eu estou aqui representando. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Benê. Pastor Neusley, que Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Para mim é um privilégio muito grande poder partilhar um pouco com o pastor Neusley, que é o chefe aqui das comunicações, pastor Paulo. Ele é o homem que comanda aqui mais de quantos mil jovens, pastor Neusley? Uns 1.500 jovens, aproximadamente. Aqui no nosso campo, ele é o nosso secretário também, nosso segundo secretário. Você está na frente de um grande homem. Do pastor Neusley. Eu quero agradecer, pastor Neusley. Paulo, muito obrigado por estar aqui no Brasil, por ter vindo para cá. Que Deus te abençoe. Canimambo, Umbalianga. Ixi, agora depois tem que pôr a legenda aí, né, Nicolas? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade aí de... Pode abrir na grande, Nicolas. Aproveitar a oportunidade para presentear o pastor Paulo. Ele vai conhecer a Igreja Mãe. E ele vai levar aqui o nosso símbolo aqui da Igreja Mãe para você deixar lá a todos os nossos irmãos moçambicanos lá, que como você me disse, que acompanham também, né, o programa, a TheCast, as escolas dominical, os podcasts que tem lá. Então, para que os irmãos, eles possam ter aí uma partilha que você está levando para eles lá. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu quero deixar só um trechinho que eu achei maravilhoso. Inclusive isso aqui dá para ser uma frase de destaque no Instagram, para você copiar e pôr no carro, que diz assim, ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Tem gente que fica esperando Ele ter tudo, Ele ser completo para fazer a obra de Deus. Ele nunca vai ser completo, Ele nunca será. Mas quando nós, nos colocamos na brecha, aí Deus nos habilita para realizar a obra que Ele tem para realizar através das nossas vidas. E o tempo passa, né, pastor Neusley? O tempo passa, vai embora e se você não fizer hoje, amanhã é tarde. Amanhã é tarde. Amém? Que Deus abençoe. Continue ligadinho aí na Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 12, temos a lição 13 encerrando o trimestre logo mais. E aí, já iniciamos o próximo trimestre. E que você continue ligadinho assistindo a Escola Bíblica Dominical através do programa de comunicação TheCast. Deus abençoe. Lições Bíblicas Adultos.